Olá, eu sou Tatiana e estou aqui para falar um pouco sobre a globalização. O que é a globalização? Globalização nada mais é do que avanços tecnológicos nos meios de transporte e de comunicação, o que promove uma certa aproximação entre as nações do mundo todo. Tal aproximação pode ser definida em 4 tópicos, são eles: econômico, social, cultural ou político, o que caracteriza uma interdependência e internacionalização dentro desses 4 fatores. Outra forma de se caracterizar a globalização é a proposta do geógrafo norte-americano David Harvey, a chamada compressão espaço-tempo. Por exemplo, se você analisar os primeiros meios de transporte que surgiram lá em 1500, que são a carroça movida a tração de animais, ou então os barcos a velas, e comparar com os aviões, que são os meios de transporte mais evoluídos que nós temos atualmente, obviamente que o avião tem muito mais capacidade de atingir os lugares do mundo todo e em uma velocidade muito maior. Ou seja, segundo David Harvey, o mundo ficou pequeno em relação àquilo que nós podemos alcançar através das inovações. É isso que define a compressão espaço-tempo. Os primórdios da globalização. Com o fim da Guerra Fria em 1989, o Bloco Socialista deixa de existir e o capitalismo se torna hegemônico. Assim, as fronteiras comerciais não existem mais e as transações comerciais se tornam muito mais fáceis. Não só no mundo dos negócios, mas também a circulação de pessoas e culturas se tornam bem mais frequentes. Assim como tudo na vida, a globalização também tem o seu lado ruim, as desvantagens. A primeira delas é a concentração de riqueza, um grande promotor da desigualdade atualmente, uma vez que grande parte do dinheiro fica concentrado nos países desenvolvidos. Assim, a menor parte vai para os países em desenvolvimento. Outro fator é o aumento do desemprego, uma vez que, devido à evolução tecnológica cada vez maior, as máquinas e robôs estão tomando lugar dos homens nas fábricas, por exemplo. Outro fator seria a exploração da matéria-prima e da mão de obra barata. Isso ocorre devido à instalação de multinacionais em países em desenvolvimento, o que barateia a produção, mas torna muito mais caro o preço final do produto. Outro fator seria a disseminação das atividades ilegais, uma vez que elas já ocorrem em locais concentrados, a globalização somente coopera para a sua disseminação. O lado bom são as vantagens. A primeira delas é a abertura dos mercados, que possibilita a implementação de mercadorias industrializadas ao redor do mundo todo. Consequentemente, o acesso a esses produtos por um preço mais acessível, uma vez que os produtos importados muitas vezes são melhores do que os nacionais. Ainda assim, a gente tem um preço justo a essas mercadorias. Outro fator são os investimentos globais, onde investidores escolhem aplicar o seu dinheiro no estrangeiro, o que aproxima a produção do consumidor. Obviamente, o desenvolvimento da comunicação e dos meios de transporte é outra vantagem muito grande. Tendo em vista a situação mundial atual, é impossível falar de globalização e não citar a Covid. A globalização certamente foi um fator decisivo na velocidade de propagação do vírus da Covid. Uma vez que o mundo está tão conectado e, em tempos normais, as pessoas transitam de um país para o outro com muita facilidade. O que anos atrás talvez não tivesse ocorrido, uma vez que os meios de transporte eram mais limitados e a globalização não era tão evoluída como é hoje. De certa forma, o Covid foi responsável pela desaceleração da globalização, uma vez que de um dia para o outro nos vimos impossibilitados de certas relações pessoais e também empresariais. Em contrapartida, a globalização foi fundamental para a distribuição mundial da vacina de forma correta e segura, tendo em vista o seu tempo de validade e o seu transporte da forma que deve ser conservado. No último ano, com a pandemia, ficou muito clara a necessidade de cuidarmos da nossa saúde. Uma das formas de fazermos isso é através do esporte, onde, curiosamente, a globalização também está inserida. Como assim? Por exemplo, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, ou então na Champions League. Tudo isso nós acompanhamos através de uma tela, seja ela de celular, computador ou TV. E são eventos que ocorrem
nos mais diversos países. Outro fator são, por exemplo, os artigos esportivos utilizados por atletas famosos, os quais nós estamos aptos a comprar. Isso é uma marca bastante expressiva da globalização, uma vez que as marcas responsáveis por esses produtos movimentam mundialmente a economia também. Tudo isso é consequência da globalização. O Brasil e a globalização. Eu não sei se vocês sabem, mas por muito tempo o nosso país foi fechado a produtos importados. Contudo, com o fim da ditadura militar, o mercado nacional foi aberto. Tudo isso graças à implementação do neoliberalismo, o qual prega a mínima participação do Estado na economia e dá preferência aos setores privados. Por um lado, a implementação do país no mercado financeiro internacional é benéfica, trazendo investidores estrangeiros a investir no Brasil, originando capitais para o país. Por outro lado, em caso de crise mundial, o Brasil é diretamente afetado. Também não posso deixar de falar do Milton Santos, um geógrafo brasileiro conhecido mundialmente por sua forma única e criativa de observar o mundo. Ele dividiu a globalização em 3 fases. A primeira delas, a fase de fábulas, a forma como a globalização se apresenta, onde é comercializada, é divulgada a propaganda através de filmes, um mundo ideal, onde todos são felizes, no fim tudo dá certo e as pessoas têm tudo aquilo que necessitam e às vezes até além disso. A segunda fase é a prova de que a realidade é outra, o perverso, onde, por exemplo, a globalização propõe uma interconexão entre as pessoas no mundo todo e também entre suas culturas. Como isso é possível, sendo que em alguns países há fronteiras bloqueadas através de cercas? Esse é um dos pontos bastante frisado por ele, comprovando que a globalização pode ser pouco efetiva. Na terceira fase, é a fase chamada possível, onde ele sugere que utilizemos essa interconexão mundial de culturas, social, econômica e também política para o bem, para exterminar a fome, a miséria e a desigualdade. So, the point is, can we really say that globalization is for everyone? That's something interesting to think about. Thanks for watching, I hope you enjoyed it.